Salve, salve, meus queridos alunos, Mário Alencar, né? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlinhos. Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula. Você também que não é aluno Mário Alencar, mas que aqui acompanha meu canal, já deixo aqui meu abraço a todos vocês. E, meus queridos, hoje nós vamos fazer a resolução do TD de nomenclatura de compostos orgânicos que vocês me pediram, né? Lembrando que essa é uma aula extra, não tem atividade, né? Foi só um TD que vocês pediram para treinar. E aqui, na verdade, nós vamos para a resolução, tá bom? Você que não é aluno MA, não se preocupe. Ah, Carlinhos, eu não tenho um TD, como é que eu vou acompanhar? Não se preocupe, porque as questões estão aqui no vídeo, tá certo? Então, vamos seguindo. Gente, ó, eram duas questões, né, sobre nomenclatura. Uma, eu colocava alguns itens, algumas moléculas para a gente dar um nome, e a primeira molécula que eu coloquei foi essa daqui, tá bom? Então vamos dar o nome, lembrando que nas regras de nomenclatura da IUPAC, para cada fórmula há um nome, e esse nome nós também temos que, pelo nome, saber voltar para a fórmula. Então vamos começar aqui, ó. Dê a nomenclatura IUPAC das seguintes moléculas. Gente, primeira coisa é que nós temos um hidrocarboneto, né, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. E para a gente saber a cadeia principal é aquela que tem o grupo funcional, nesse caso não tem. Segundo critério, a cadeia principal é aquela que tem a insaturação. Tá aqui a insaturação, a ligação dupla. E então a cadeia principal tem que ser aquela que contém a dupla ligação. E que tem o maior número de carbonos. Então, ó, primeiro passo é numerar os carbonos. Coloquei aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, pode ser essa. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, tanto faz se eu colocasse o 7 aqui ou aqui, tá bom? Carlinhos, por que o senhor deixou o 7 aqui? Porque de preferência a gente deixa a cadeia principal linear, tá bom? Retinha. Então vou aqui só dar uma ênfase na cadeia principal. Vou marcar aqui para vocês, ó. Essa é a nossa cadeia principal. Então, tudo que tem fora da cadeia principal é ramificação, tá bom? Então, ó, aqui nós temos as ramificações, já deixei aqui marcadinho. Então, olha só, nós temos aqui um grupo metil, né, um carbono, outro grupo metil bem aqui, outro grupo metil bem aqui, e aqui nós temos um grupo diferente, né, que é o grupo isopropil. Prop, porque são 3 carbonos, e o prefixo iso se refere a esse grupo, quando você tem aqui, ó, um carbono de um lado, um carbono de outro e esse carbono no meio. Quando forma esse triângulo aqui, a gente usa o prefixo iso. Antigamente, esse grupo aqui, essa ramificação era chamada de sec-propil. Carlinhos, por que diabo sec-propil? Esse sec se refere a um carbono secundário. São 3 carbonos, só que o carbono que está ligando aqui, ó, é um carbono secundário, porque está ligado a outros 2. Então essa ramificação era chamada de sec-propil ou S-propil. Está em desuso, então agora nós usamos isopropil, tá bom? Pegou essa ramificaçãozinha com 3 carbonos, sendo esse carbono aqui, ó, e esses dois do lado, chama-se de isopropil. Já temos as ramificações, então agora vamos para o nome. E tá aí a nomenclatura dele, ó. Vamos entender. Por ordem alfabética, né, ó. M, isopropil. O I vem primeiro do que o M. Então, começa assim, ó. 4 isopropil, porque no carbono de número 4 está o grupo isopropil. Então, 4 isopropil separa 3, 5, 6. Trimetil, Carlinhos, por quê? Trimetil, porque eu tenho 3 grupos metil, ó. 1, 2, 3. Por isso que tem um tri. E o grupo metil está no carbono 3, o outro está no carbono 5 e o outro está no carbono 6. Por isso, 3, 5, 6 trimetil. Cadeia principal tem 7 carbonos. Esse ept aqui é os 7 carbonos da cadeia principal. Porque nós temos a ligação dupla, é um hidrocarboneto, termina com O. E esse 2 aqui é justamente para indicar que a ligação dupla está no carbono 2. Ok? Então, 4 isopropil, 3, 5, 6 trimetil, hept, 2 eno. Show de bola? Então, vamos seguir. Gente, a próxima molécula foi essa daqui. Muito tranquila, que nós temos um anel benzênico, tá? E nós temos 2 átomos de cloro. Que função orgânica é essa? O cloro é um halogênio, então aqui nós temos um haleto orgânico, tá? E a gente, muito simples, ó. Numera, né, o anel benzênico. Carlinhos, por que você colocou o 1, 2 e o 3 aqui? Não colocou, por exemplo, o 1 aqui? Por que não pode ser 1, 2? Porque, gente, sempre as ramificações, né, sempre os grupos, eles têm que ficar com o menor número. Se eu numerasse aqui, ficaria 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ficaria no 4 e no 6. Então não dá certo, tem que ser os menores números. Então 1, 2, 3, tá bom? Para ficar com os menores números possíveis. E aí, já numeramos. Então nós temos o seguinte, ó. Vou colocar aqui minha canetinha, show de bola. Nomenclatura. 1, 3, porque 3 porque está no carbono 1 e no carbono 3. Dicloro, porque são 2 cloros. E aqui nós temos o anel benzênico. Então, 3 dicloro benzeno. Só lembrando, se você quisesse contar o 1 a partir daqui, fosse 1, 2 e aqui o 3, tanto faz, porque ficaria no 1 e no 3 do mesmo jeito. Eu resolvi contar nesse sentido, mas dá no mesmo, tá bom? Então, 3 dicloro benzeno. Show de bola? Então, vamos seguir. Ui, gostou do efeito da... Achei muito legal. Gente, próxima molécula é essa daqui, ó. Nós temos aqui uma molécula do grupo das aminas, ó. Nitrogênio ligado em carbono saturado. No caso aqui, uma amina secundária, né? Porque ela foi substituída... Foi 2 hidrogênios substituídos, né? Ó, um grupo orgânico aqui, um grupo orgânico aqui. Então, a nomenclatura dela é bem simples, olha só. Esse grupo aqui, ó, de 2 carbonos, né? É um grupo etila, um grupo etil. Como são 2, então, dietilamina. Carlinhos, esse N na frente. Lembra que eu falei na aula passada? Como o grupo etil está ligado direto no nitrogênio, os dois, então, N, N, porque os dois grupos estão ligados direto no nitrogênio, então fica NN dietilamina. Ou apenas dietilamina. Tá certo? Show de bola? Próximo. Gente, aqui nós temos 2 moléculas e eu separei assim para não confundir, ó. Primeira molécula é essa daqui, vou chamar ela de composto A. Então nós temos aqui, ó, 4 carbonos, é um hidrocarboneto, mais especificamente ele é um alceno, porque tem uma ligação dupla, tá bom? E aí fica assim, ó, já numeramos 1, 2, 3, 4. Cali, por que eu não posso numerar da direita para a esquerda? Porque se eu numerasse assim, ó, 1, 2, 3, a ligação dupla ficaria no carbono 3. E ela tem que ficar sempre com o menor número. Então a nomenclatura correta tem que numerar da esquerda para a direita, para que ele fique no carbono 1, tá certo? Então, nomenclatura bem simples, ó. But2eno. But, porque eu tenho 4 carbonos, né? En, porque eu tenho uma ligação dupla. O, porque é um hidrocarboneto. E esse 2 é justamente para indicar que a ligação dupla está no carbono... Gente, desculpa, era but1eno. A ligação dupla está no carbono 1. Quando eu fiz, eu olhei e foi para cá. Me perdoem, tá? Não é but2eno, não. Aqui é o but1eno, tá certo? Me perdoem. Eu tinha olhado foi para esse 2 aqui, na hora de fazer o nome. Mas a ligação dupla começa com carbono 1. Então é o but1eno. Na nomenclatura antiga, você pode colocar o número na frente e falar o nome do composto. Então poderia ser também um buteno. Mas essa é a nomenclatura e o PAC, tá? Essa é a oficial. Então, but1eno, tá? Me perdoem por esse detalhezinho. E a molécula de baixo, olha só. Gente, essa molécula de baixo, esse COO, é a mesma coisa que C dupla O. Que grupo é esse, C dupla O? Exatamente, eu vi você falando aí. É um éster, tá? Se é um éster, eu só reescrevi para você assim, ó. Esse grupo que está desse lado, eu vou chamar ele de R1. E esse grupo que está desse lado, eu vou chamar de R2. Só para dizer para você que eu poderia representar essa molécula assim, ó. R1, que é isso daqui, que eu chamei de R1. COO é C dupla O. E tudo isso aqui eu chamei de R2. Só para você ver que a molécula pode ser escrita de outras formas, tá bom? Então, nomenclatura de um éster. Olha só, para você lembrar. Lembrando que isso é a função éster, né? E a nomenclatura ficaria assim, ó. Eita, Carlinhos, propenoato de etila. Vamos lá. Quantos carbonos tem desse lado aqui? A nomenclatura sempre começa desse lado e depois nós vamos para esse lado. No caso de um éster, esse lado aqui tem 3 carbonos, ó. 1, 2, 3 carbonos. Então, prop, porque são 3. Só que detalhe, tem uma ligação dupla aqui, né, ó. Nesse primeiro carbono aqui, ó, tem uma ligação dupla. Então, em todo éster, a nomenclatura é oato de e termina com ila. Sempre um éster é assim. Alguma coisa, oato de alguma coisa, ila. Essa alguma coisa é o número de carbonos que tem de um lado e do outro. Desse lado tinha 3, prop. Como tem uma dupla, em. Então, propenoato de o número de carbonos do outro lado, ó. 1, 2. Então, et.
e termina com ila. Então, propenoato de etila, tá certo? Carlinhos, se esse lado aqui tivesse 4 carbonos, então seria propenoato de butila. Se tivesse 5, pentila. E assim sucessivamente, tá ok? Então, propenoato de etila. Show de bola? Identificou com dúvida? Comente aí que a gente tira as dúvidas. Se não, vamos pra frente. E essa daqui, gente, muito tranquilinha, né? Essa molécula. Ó, esse COOH aqui, na verdade, é um grupo ácido carboxílico, né? Ó, COOH, ácido carboxílico. Lembra que o ácido carboxílico e o éster são bem parecidos. Se eu tirar esse hidrogênio aqui, ó, da carboxila e colocar uma cadeia carbônica, eu tenho agora um éster, né? Então, nesse caso, como é o hidrogênio, é um ácido carboxílico. Lembrando que o ácido carboxílico é a função e o COOH é o grupo funcional. Como é que eu denomino um ácido carboxílico? Sempre começa com a palavra ácido. Então, esse é o ácido. Quantos carbonos? 1, 2. Então, et só tem ligação simples entre carbonos. An. E todo ácido carboxílico termina com o sufixo oico. Então, esse é o ácido etanoico. Caso se fosse 3 carbonos, então seria o ácido propanoico. Se fosse 4, butanoico, tá certo? E o ácido etanoico é popularmente conhecido como ácido acético. Sim, meus queridos alunos, o ácido acético é o princípio ativo do vinagre, tá? Cuidado, vinagre não é ácido acético. Vinagre contém ácido acético, tá certo? O vinagre, ele é uma solução de ácido acético em água. Geralmente o vinagre tem uma concentração de ácido acético de 4% em volume. O que significa isso, Carlinhos? Significa que se você tem 100 ml de vinagre, 4 ml é de ácido acético. Tá certo? Show de bola? Então, vamos adiante. Gente, por último, essa molécula aqui, essa molequinha, a molecona, né? Calma, tá? Essa molécula é muito grande, eu me travei todinho. Vamos por partes. Primeira coisa, ó, vamos identificar que grupo funcional é esse aqui. Tananana. Nós temos aí um aldoxila, C-O. H é um aldoxila. E a aldoxila caracteriza que função? Aldeído. Então aqui nós temos um aldeído, tá bom? Achamos o grupo funcional, a cadeia principal tem que ser aquela que contém o grupo funcional. Então, ó, vamos numerar a cadeia principal aqui. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 5, 6, 7, 8. Carlinhos, mas a cadeia está dobrada. Não tem problema. Nesse caso, a cadeia de maior número de carbonos é o que tem o maior número de carbonos. Se ela está dobrada, não interessa. Já que ela é que tem o maior número de carbonos, essa é a cadeia principal. Se você quiser reescrever ela de forma retinha, pode. Mas se você achar que vai complicar, pode deixar do jeito que está aqui, tá bom? Numeramos a cadeia principal, ó. Carlinhos, por que eu não poderia contar daqui? 1, 2, porque senão, se você contasse nesse sentido aqui, o grupo funcional iria ficar com o número 8, iria ficar com um número mais alto, e não pode. Lembra da regra dos menores números? Sempre fica com os menores números, tá? O grupo funcional, ou no caso a insaturação. Então, achamos a cadeia principal. Deixa eu só marcar aqui para você a cadeia principal, para você não ficar com dúvida. Então, ó, essa é a nossa cadeia principal. Então, tudo que tem fora da cadeia principal é ramificação. Carlinhos, quais são as ramificações que nós temos aí? Olha só, voa lá, a magiquinha. Nós temos aqui, ó, um grupo metil, que vocês já conhecem. Novamente o isopropil, ó, 3 carbonos, isopropil. E esse daqui é um novo, que é o grupo fenil, tá? Esse anel aromático aqui, ligado no carbono, é chamado de grupo fenil. Nunca mais esqueça, tá? Os fenils, ele aparece muito nas questões, tá bom? E isso é uma curiosidade, tá, gente? O grupo fenil pode ser representado assim, ó. C, como são 6 carbonos, C6 e são 5 hidrogênios. Então, esse grupo fenil pode ser apresentado também na forma C6H5. Quando você vê esse C6H5 pendurado em alguma cadeia carbônica, se refere ao grupo fenil, tá bom? Já achamos os grupos funcionais, perdoa. Já achamos as ramificações e agora vamos dar o nome. Ordem alfabética, tananã. Ó, o nome dessa molequinha. Vamos lá, com calma. Ordem alfabética, ó. F vem primeiro, né? Depois vem o I, depois vem o M. Então, fica assim, ó. 3-fenil, tá no carbono 3. 5 isopropil, porque o isopropil está ligado a um carbono 5. 6-metil, porque o grupo metil está ligado no carbono 6. Cadeia principal com 8 carbonos, oct.
só tem ligação simples entre carbonos AN, e como ele é um aldeído, todo aldeído termina com al. Então, 3-fenil, 5-isopropil, 6-metil, octanal. Tá certo? Professor, eu queria que o senhor marcasse, só para quando eu estiver estudando de novo, revendo, eu soubesse onde é que tá cada coisa. Olha só. Eu sou demais. Olha só. Coloquei aqui as setinhas só para você lembrar. Ó. De onde é que vem o 3-fenil, de onde é que vem o isopropil, o metil, oct são 8, o an, uma ligação simples, só tem ligação simples entre carbonos, e o al, para lembrar que toda aldeído termina com al. Show? Então vamos lá. Meus queridos, terminamos a primeira questão, né? E agora nós vamos para a última questão, que nesse caso aqui, agora eu tenho um nome, e a partir do nome eu quero a estrutura, eu quero a fórmula, né? Pelas regras da IUPAC, se você tem um nome, tem que saber chegar na fórmula. Então vamos lá. Primeira molécula aqui, 3,7 de metil, 2,6 octadienal. Dica, vamos primeiro destrinchar esse nome aqui. Olha o que eu botei aqui para vocês, ó. Gente, me perdoem, porque as moléculas não estão perfeitas, ela não ficou retinho. Me desculpe, mas eu poderia até ter baixado a foto da molécula, mas eu preferi ir montando aos passos com vocês, tá bom? Então me perdoe se não ficou muito reto. Na verdade ficou uma bosta. Mas vai dar para entender, tá? Então olha só, antes de eu fazer a molécula, eu já destrinchei o seguinte, ó. Metil, eu sei que é um CH3. Eu sei que vai ter 2, porque tem um dia aqui. Octa, eu sei que a cadeia principal tem 8. Esse en é uma ligação dupla. Como tem um di-en, é porque vai ter 2 ligações duplas. E esse al eu sei que é um aldeído. Então na ponta tem que ter COH. Então tá aqui a cadeia principal, ó. 8 carbonos, na ponta C dupla OH. Se você quisesse colocar esse C dupla OH nessa ponta aqui, não tem problema. Mas é porque eu gosto de colocar da direita para a esquerda. E aí vamos lá, ó. Vou numerar para você. 1, 2, 3, 4, 5 até o 8. E agora vamos montar o quebra-cabeça, ó. Primeira coisinha. Tananana. Olha só. No carbono 3 e no carbono 7, eu tenho grupos metilas. Então, dimetil, porque são 2 grupos metil. E um está no carbono 3 e o outro no 7. Carlinhos, de boa. E esse 2,6? Esse 2,6 é para dizer que as duas ligações duplas, uma delas está no carbono 2 e a outra está no carbono 6. Então, olha só. Uma no carbono 2 e a outra dupla no carbono 6. Então, acabou. Agora é só o quê? Só preencher com os hidrogênios que tá faltando, né? Ó, esse carbono tava fazendo uma ligação, falta 3. Esse daqui já tá fazendo as 4, não precisa. Esse daqui tava fazendo 3, falta um hidrogênio. Esse aqui tava fazendo 2, falta 2. Esse carbono tava fazendo 2, falta 2. Esse tá ok, esse faltava só uma. E esse daqui tá ok também. Então a gente tá aí o 3,7 de metil, 3,7 de metil. 2,6, porque no carbono 2 e 6 estão as ligações duplas, octadienal. E, para deixar as coisas mais completas ainda, para vocês treinarem e dizerem como eu sou perfeito, está aí a fórmula da bond line, tá? A estrutura bond line, só para a gente revisar que nós vimos no começo do ano. Numerei os carbonos aqui, ó, 1, 2, o carbono 3, tá aqui o grupo metil, e no carbono 7, ó, carbono 7, e no carbono 3, os grupos metil. As ligações duplas e show de bola. Fórmula molecular, para fechar. Fórmula molecular, ao todo nós temos quantos carbonos? 8 na cadeia principal, com mais de 2 aqui, então a fórmula molecular ficaria C10. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 16. C10, H16 e nós temos um oxigênio, então, ó, essa é a fórmula molecular, estrutural e bond line, tá bom? Vamos para o próximo. Etoxibutano. Ixi, Carlinhos, etoxibutano, não lembro muito não. Olha só, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu clarear um pouquinho. Olha aí, tananã. Esse ox aqui no meio, você já sabe que se refere ao oxigênio. Oxigênio no meio de 2 carbonos, eu vou ter aqui o grupo éter, tá certo? Já faz o seguinte, ó, esse et, então tem 2 carbonos de um lado, e esse but tem 4 carbonos do outro. Então, a estrutura da minha molécula tem que ser assim, ó. Tá feio, eu sei que tá feio, mas desculpa, tá? Ó, oxigênio, esse lado tem 2, esse lado tem 4. E agora, gente, é só preencher com os hidrogênios, ó. Pronto.
etox, 2 carbonos de um lado, butano, but, 4 carbonos do outro, e esse ox é o oxigênio entre 2 carbonos. Então tá aqui o etox butano, é um éter, tá? Vamos seguir? Próximo, eita, 4-etil, 3-metil, hexa 2-ona. Vamos destrinchar o nomezinho antes de fazer a fórmula. Vamos marcar no nome o que é que a gente já lembra, ó. Eita, olha só. Ona, se termina com ona, é uma cetona. Cadeia principal, esse hexa, tem 6 carbonos. Metil, eu sei que é um CH3. Etil, eu sei que é um grupo CH2, CH3 pendurado. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Olha só. Tem 6 carbonos, a cadeia principal. Carlinhos, cheguei até aí. Depois, numerei. Vou numerar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carlinhos, mas se eu fizesse 4, 5, 6, aqui, ó, gente, é a mesma coisa, tá bom? Só que a prioridade é a cadeia ficar retinha. Então eu deixei assim. E agora, Carlinhos? Esse 4-etil significa que no carbono 4 tem um grupo etil. Esse aqui é o grupo etil, ó. CH2, CH3. E no carbono 3 tem um grupo metil. Tá aqui ele. Tá faltando o quê? Esse 2 aqui é só para dizer que o grupo cetona está no carbono 2. Então olha ele aparecendo aí. Isso aí, uma cetona C-O entre carbonos. Lembrando que esse C-O é a nossa carbonila. Carlinhos, agora? Agora é só preencher com os hidrogênios, ó. Ixi, eu nem preenchi. Foi de propósito, tá? Não preenchi pra gente praticar juntos. Olha só. Já tá fazendo uma ligação, falta 3. Então, CH3. Tá fazendo 2, falta 2. Então, H2. Esse aqui tá fazendo 3, falta 1. H. Esse aqui tá fazendo 3, falta 1 também. Então, hidrogênio aqui. E esse já tá fazendo as 4. E por último, esse aqui está fazendo uma, falta 3. E, meus queridos, está aqui a bondline dos dois, tá certo? Carlinhos, criar a fórmula molecular. Eu coloco, tem problema. Quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fórmula molecular C6. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C6. Ui. H14. Ó. Tem um oxigêniozinho. Ó. E nesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fórmula molecular C9. Tananã. Hidrogênios 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C9, H17. Ó. Agora sim está tudo completinho. Pronto. Show de bola? Fórmula molecular, estrutural e bondline das duas. Tá certo? Gente, aqui ficou um pouquinho torto, porque eu não poderia fazer tudo reto, porque senão você não ia saber que tem 2 carbonos. Então, dessa leve inclinadinha, só para saber que aqui é um carbono e aqui é o outro, tá? Show de bola? Vamos adiante. Ixi, gente, essa daqui é uma questão da UES, tá? Foi cobrado no vestibular de 2020, só que no caso, na prova da UES, ele dava a fórmula e pediu o nome. E aqui para treinar eu troquei, eu coloquei o nome pra gente montar a fórmula. Então vamos lá. 3,5,6-trimetil, octão, 4-dieno. Eita, Carlinhos. Só pelo nome, antes de você escrever a fórmula, vamos marcar o nome aqui, o que é que eu sei, ó. Você sabe que esse dien é porque tem 2 duplas. E elas vão estar uma no carbono 1 e uma no carbono 4. A cadeia principal tem 8 carbonos. São 3 grupos metil. Eu sei que metil é CH3. E esses grupos vão estar um no carbono 3, um no 5 e um no 6. Então já começa a clarear as coisas aqui, ó. 8 carbonos na cadeia principal. Certo? Numerei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carlinhos, eu queria numerar nesse lado aqui pra cá. Você que sabe, você que está montando a molécula, então a molécula é sua. Eu montei desse sentido aqui. Não tem problema. Agora vamos assim, ó. Coloquei logo os grupos metil, ó. Tem um no carbono 3, tem um no carbono 5 e tem um no carbono 6. Então, 3, 5, 6, trimetil. E agora, Carlinhos? No carbono 1 e no 4 tem as duas ligação dupla. Esse 1,4-dieno é para dizer que as duplas estão uma no carbono 1 e uma no carbono 4. E agora? E agora, acabou-se. E aí nós temos a
bondline, a representação da bondline, tá? Para vocês verem. Gente, que função orgânica é essa? É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, mais especificamente ele é chamado de um alcadieno. Por que, Carlinhos, alcadieno? Porque tem duas duplas. Se tivesse uma só, era um alceno, tá bom? Só preencher os hidrogênios que tá faltando aqui. Agora sim, tá tudo ok. Carlinhos, bota a forma molecular, só pra deixar aí. Coloco, ó, 8 carbonos, 9, 10, 11. Então, fórmula molecular C11. Hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, C11, H20 e acabou-se. Fórmula molecular. Show de bola, moléculazinha bem tranquila. E, por último, gente, por favor, não manga do meu desenho do benzeno, tá muito feio, tá? O mozão já tá mangando aqui, não manga, por favor. Olha só, 3-etil, 1,2 de metilbenzeno. Benzeno, eu sei que é o anel aromático. Metil, CH3. Etil, eu sei que é um CH2, CH3 pendurado, né? E aí nós temos o seguinte, desculpa que tá muito feio. Tá parecendo um relógio do Faustão. Mas, gente, esse aqui é o anel benzênico, tá? Eu tentei desenhar, mas ficou muito feio. Mas dá pra entender. Vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para de bancar. Olha só. E aí nós temos o seguinte, ó. Ó. No carbono 3, o grupo etil. Então tá aqui, ó. CH2CH3 ligado no carbono 3. 3 etil. 1, 2 de metil. Eu tenho dois grupos metil. Um ligado no carbono 1 e um ligado no carbono 2. Então fica assim, ó. 3 etil. 1, 2 de metil. Benzeno. Na bondline, que ficou pior ainda. Ó. Os grupos metil e o grupo etil. Um carbono e o outro carbono aqui. Tá certo? E para encerrar, só a fórmula molecular, porque eu não aguento mais olhar para isso, que tá muito feio. Então, ó, fórmula molecular, 6 carbonos do anel, 7, 8, 9, 10. Então, fórmula molecular, C10, tá, quase que não sai. C10, tá parecendo uma pera. Quantos hidrogênios, ó? Aqui eu tenho 1, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, aqui não tem nenhum, aqui também não tem nenhum. Carlinhos, por que não tem nenhum? Porque vê que esse círculo aqui, você lembra que é dupla, simples, não é isso? Então, como aqui já está preenchido, ó, então só tem hidrogênio. Tem um hidrogênio aqui. Tem um hidrogênio aqui. E tem um hidrogênio aqui. Os outros carbonos já estão ok. Então, 3 hidrogênios, com mais 3, 6, com mais 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, C10, H14. E, gente, aqui a gente termina, tá? Espero que vocês tenham gostado, entendido, tá? Se vocês quiserem, a gente pode continuar com essa série de vídeo extra, só sobre nomenclatura, né? Toda semana, se vocês quiserem, a gente grava no final de semana, sem estar valendo atividade, só para treinar nomenclatura. E não mangue do meu benzeno, por favor. Então, muito obrigado a todos. Estou com muita saudade e nos vemos logo logo, se Deus quiser. Tchau.